Olá pessoal, tudo bem? Bem-vindo ao canal. Meu nome é Edilene e no vídeo de hoje nós iremos finalizar a etapa de conclusão desta blusa. Esta blusa foi tricotada num ponto bem simples, o ponto musgo, no tamanho G. Espero que vocês consigam finalizar junto comigo e boa aula, pessoal! Então, pessoal, agora nós vamos unir o lado direito do ombro, tá? Para isso acontecer, eu coloquei a parte da frente da blusa com o lado direito, ó, para cima. Tá vendo aqui a cava da gola? E a parte das costas com o lado do avesso para cima. Eu fiz a união aqui do lado do ombro, ó. Coloquei esses marcadores para poder facilitar a costura, tá? Então, através de uma agulha de crochê, eu vou unir aqui, ó, o pontinho da parte das costas com o pontinho da parte da frente, ó. Coloquei na agulha de crochê, agora eu vou pegar um fio, vou puxar entre os pontos das duas peças e vou fazer, ó, um ponto baixo, tá? Então, a união vai ser através de ponto baixo em crochê. Todas as minhas peças aqui no canal, eu faço a união através do ponto baixo em crochê. Mas, se você quiser fazer a união através daquela agulha de tapeceiro e fazer a costura comum, fica a seu critério, tá? Eu prefiro ponto baixo, porque realmente a peça fica com acabamento bem bonito e na hora da lavagem não solta. Então, é dessa forma que vocês vão unir todas as partes da blusa. No momento, eu estou fazendo a costura do ombro, tá? Aqui do lado direito. Então, eu coloquei a parte da frente com o lado direito para cima e a parte das costas com o lado do avesso para cima, tá? Apesar que esse ponto, o ponto musgo, os dois lados são iguais, tá? Então, nesse caso aqui, tanto faz. Mas, se fosse peças que tivesse o lado do avesso e do direito bem evidente, teria que ser dessa forma. Então, ó, eu vou costurando, tá? Através do ponto baixo, ó. E eu vou unindo as duas partes, pegando o pontinho, tá? Da parte das costas com o pontinho da parte da frente. Ó como está ficando a costura. Não tem segredo, é bem simples. Eu vou dar continuidade aqui na costura e quando eu finalizar, eu retorno com vocês. Aqui está a parte que foi costurada. Aqui está o marcador, tá? O último marcador. Eu vou tirar para me finalizar a costura. Então, ó, eu estou finalizando aqui. Mais um pontinho baixo em crochê. Agora, eu vou fazer o último ponto. Tem que deixar um em cima do outro para ficar bem justinho, bem certinho. E finalizei aqui a costura, tá? Do ombro. Vou dar mais um pontinho para ficar bem certinho. Agora, eu finalizei. Vou dar mais um pontinho, puxo. Olha como que ficou. Vou pegar a tesoura para cortar. E é dessa maneira, tá? Deixa eu dar um puxão aqui para ficar mais firme. E é dessa maneira que eu vou costurar todas as partes da blusa. Olha como ficou a costura aqui do ombro. Eu vou virar aqui essa parte para vocês poderem ver o lado do direito. Olha como fica a costura.
tá? O acabamento realmente fica bonito. Ó, o lado do avesso, a costura tá aqui, ó. E o lado do direito, a gente não consegue identificar, ó. Então, realmente, em ponto baixo, o acabamento da blusa fica muito bonita. Certinho? Então, essa parte nós já finalizamos. Aqui do outro lado, ó, eu vou deixar aberto. Por quê? Porque nós vamos tricotar a parte da gola. Então, para tricotar a parte da gola, ó, eu vou colocar a peça do lado direito. A costura, pessoal, tem que ser feito do lado do avesso, tá? Agora, para fazer a gola, a gente tem que fazer do lado direito. Olha como ficou aqui, ó, a cava da gola, tá? Esse lado aqui eu ainda não costurei, eu só vou costurar. Agora, nós vamos tricotar aqui, ó, essa parte aqui, a gola, ok? Então, já está do lado direito a peça, eu vou virar e eu vou medir aqui um espaço pra gente poder deixar a parte do ombro para costurar quando eu finalizar a gola tricotada. Olha aqui, ó, o ombro que eu costurei. E esse lado aqui é o ombro que nós vamos costurar depois que eu tricotar aqui a cava da gola. Bom, então, eu vou pegar aqui um marcador, tá? Tô medindo aqui, ó, certinho, pra ver qual vai ser a posição do marcador, ó, vai ser aqui, porque essa parte aqui, eu, por enquanto, vai ficar sem a costura. Certinho? Bom, então, deixa eu pegar aqui o marcador. Vou colocar aqui, ó, porque esse espaço aqui é a parte que eu vou costurar depois. Ah lá. Então, depois eu vou costurar, beleza? A peça tá grande, hein, pessoal? Eu vou dobrar aqui pra gente começar a tricotar. Para começar a tricotar, eu vou utilizar como apoio uma agulha de crochê, tá? Eu não sei se eu falei o número da agulha de crochê, mas é a agulha 4. Então, eu vou pegar também a agulha de tricô, a agulha de tricô número 7. Já está ali, porque a gola eu vou tricotar na agulha de número 7, para ficar justinha. Com a agulha de crochê, ó, eu vou puxar o fio, tá vendo o fio aqui? Eu vou puxar por dentro do pontinho aqui da parte das costas, ó. Vou fazer aquela argolinha, vou dar um nozinho. E aqui é o meu primeiro ponto que eu vou levantar para começar a tricotar a gola da blusa, ó. Levantei o segundo ponto. Levantei o terceiro ponto. Agora, eu pego a agulha de tricô e coloco dentro dos pontos, ó. Então, é dessa maneira que eu começo a levantar os pontos para tricotar a gola. Agora, eu vou fazer a mesma coisa, ó. Levantei mais um pontinho. Próximo ponto. Mais um pontinho levantado. Mais outro. Então, agora eu coloco a agulha. E é dessa maneira que eu vou levantando os pontos no contorno da gola, tá? Da cava da gola. Só não pode esquecer de fazer isso com o lado direito da blusa, tá? Então, sempre coloca a peça
do lado direito e vai levantando os pontos. Eu gosto de utilizar a agulha de crochê porque ela levanta os pontos e me dá um apoio, os pontos não ficam muito largos. Se eu fizer direto, né, com a agulha de tricô, os pontos não ficam assim com o mesmo tamanho. Fica um pouco maior, o outro menor. Para poder puxar o ponto diretamente com a agulha de tricô também é um pouco difícil, então prefiro fazer assim com a agulha de crochê. E vocês vão fazendo dessa forma, tá? Vai levantando os pontos em volta da gola. Eu vou finalizar aqui. Quando ficar pronto, eu mostro o resultado para vocês. Então, eu levantei aqui, ó, todos os pontos na cava da gola. Aqui, o meu total de pontos foi de 56, tá? Então, a minha gola, eu levantei 56 pontos na agulha de tricô número 7. Então, nós vamos iniciar aqui, vamos tricotar a gola. Primeiro ponto de borda, então ele fica sem fazer, e o próximo ponto eu vou fazer em ponto meia. Na sequência, ponto tricô. Próximo ponto, ponto meia. Na sequência, tricô. Ponto meia, o próximo tricô. E vocês vão nesse ritmo até o final da carreira. Quando chegar no final da carreira, vocês vão fazer a segunda carreira. Onde for ponto tricô, vocês vão fazer tricô. Onde for ponto meia, vocês vão fazer meia. É o mesmo ponto da barra, tá? Então, é o ponto barra 1 por 1. Vocês vão tricotar 3 centímetros de gola e depois vocês vão arrematar. Eu vou fazer aqui a minha parte, terminando, eu retorno. Eu tricotei já 3 centímetros, ó, de gola no ponto barra 1 por 1. Então, esse é o resultado. Agora, nós vamos fazer o arremate dos pontos. O arremate dos pontos, eu já expliquei aqui como que é feito, tá? Então, primeiro ponto de borda. Aí, vocês vão tricotar o próximo ponto, vai observar como ele se apresenta. E na sequência, vocês vão fazer o arremate, como foi feito em outras partes da blusa, tá? Então, ó, só observar aqui, tá se apresentando em tricô, faz o ponto tricô, com a agulha da mão esquerda, puxa o segundo ponto para frente, e o primeiro ponto da agulha da mão direita passa por dentro. Então, não tem segredo. Teve aqui algumas partes do vídeo que eu expliquei detalhadamente. E essa última carreira, então, será o arremate. Eu vou continuar aqui com o meu trabalho e retorno para mostrar o resultado para vocês daqui a pouquinho. Aqui está a gola pronta, tricotada e arrematada. Olha como ficou aqui, ó, a parte que iniciou, né? Ó, ficou bem bacana. Aqui, ó, do lado do avesso, como fica o lado da gola. Então, não pode esquecer de levantar os pontos para tricotar a gola do lado do direito. Aqui do lado esquerdo da blusa, ficou essa parte aqui, ó, que nós vamos unir
através do ponto baixo em crochê. Olha o marcador aqui, ó, que eu coloquei para separar essa parte aqui que nós vamos unir, tá? Fazer a costura. Então, vou fazer a costura aqui da gola e na sequência eu vou fazer a costura aqui, ó, do ombro, tudo em ponto baixo, tá? E todas as partes da blusa, como eu já mencionei, vocês vão fazer a costura dessa forma. Eu vou fazer a costura aqui, seguir com o meu trabalho, e daqui a pouquinho eu mostro o resultado, tá? Então, é isso, pessoal. Vamos seguir aqui com o trabalho. Já está pronta a costura do lado esquerdo, eu coloquei a peça no avesso. Então, lado direito aqui, ó, a costura feita em ponto baixo no crochê. Aqui, ó, a gola, formato da gola, ó, ficou bem certinho. E a costura aqui da gola, nem dá pra ver direito, ó. Mas essa é a costura e a costura do ombro, né, do lado esquerdo. Então, essa parte nós concluímos. Eu vou virar do lado direito para vocês poderem ter uma noção do resultado. Olha aqui do lado direito, tá? Ficou bem firme, ficou acabamento bem bonito. E finalizamos, né, essa parte da gola. Eu vou dar uma ajeitada aqui, ó, para vocês poderem observar a peça. Então, esse foi o resultado, pessoal, da gola, tá? Finalizamos, ficou bem bacana. Agora, a próxima etapa, nós vamos tricotar as mangas, tá? Então, a próxima etapa, nós vamos tricotar as mangas, depois unir essas mangas e finalizar o projeto, ok? Então, vamos agora para a sequência do passo a passo. Essa etapa, nós vamos tricotar a manga. Então, eu já tricotei aqui o punho da manga. Eu coloquei 22 pontos, ó, na agulha de número 7 e tricotei 24 carreiras no ponto barra 1 por 1, que deu 17 centímetros, tá? De largura aqui. Agora, nós vamos começar a tricotar a manga. Vou pegar aqui a agulha de número 9 e vou começar a tricotar a primeira carreira. A primeira carreira, o primeiro ponto será o ponto borda e eu vou tricotar 13,6. Só que dentre esses 13,6 eu vou fazer 8 aumentos, tá? E como eu faço aumento, ó, eu puxo aqui com a agulha pra cima, ó, uma perninha de qualquer ponto e vira um ponto, ó, daí eu faço 1,6, tá? Então, vou fazer na sequência 1,6, que já estava na agulha, e agora eu vou fazer um aumento, ó, com a agulha da mão esquerda, eu vou pegar aqui uma perninha do ponto anterior, ó, puxo pra cima, coloco na agulha, ó, virou um ponto. Agora, eu vou tricotar em 1,6. Então, é dessa forma que eu vou fazer os aumentos. Então, aqui no início da carreira, eu tenho que fazer 8 aumentos e eu tenho que tricotar 13 pontos em 1,6, tá? Então, eu vou fazendo os aumentos e tricotando em 1,6. Quando eu terminar os 13,6, eu vou fazer 2 pontos tricô, 8 pontos meia
2 pontos tricô, aí na sequência eu faço mais 8 aumentos e tricoto 13 pontos meia. Quando eu finalizar essa primeira carreira, eu mostro o resultado para vocês. Então, aqui está o resultado, ó, pessoal. Então, eu fiz 13 aumentos aqui e 13 pontos meia. Na sequência, eu fiz 2 pontos tricô. Depois, eu fiz 8 pontos meia, 2 pontos tricô. Finalizando, eu fiz mais 8 aumentos e tricotei 13 pontos meia. Vou virar o trabalho. Aqui a segunda carreira não tem mais necessidade de fazer aumento. Então, o primeiro ponto, eu vou fazer o ponto de borda. Na sequência, eu vou tricotar 13 pontos meias. Depois, 2 pontos meia. Na sequência, 8 pontos tricô. Depois, 2 pontos meia. E finalizando, 13 pontos meia. Tá? Isso vocês vão fazer aqui nessa segunda carreira. Eu vou seguir aqui adiante, finalizando, nós vamos ver o resultado. Estou finalizando aqui a segunda carreira, o último ponto, ponto e tricô, porque é o ponto de borda, tá? Então, ó, segunda carreira eu finalizei, vou virar aqui o trabalho para iniciar a terceira. E a manga tá ficando dessa forma aqui. Então, vocês vão continuar a tricotar, agora vocês vão tricotar mais 8 carreiras. Quando finalizar a 10ª carreira, eu vou retornar aqui e explicar o que nós vamos fazer na sequência. Então, eu tricotei aqui mais 8 carreiras, totalizando 10 carreiras, tá? Aqui são 13 pontos, 12 pontos musgo e 1 ponto de borda, totalizando 13. Na sequência, 2 pontos tricô. Não dá para observar muito bem aqui, mas é 2, ó, 2 pontos tricô, 8 pontos meia, que é onde eu vou começar a cruzar os pontos para fazer a trança nesses 8 pontos meia, tá? Na sequência, 2 pontos tricô. E depois, os 13 últimos pontos, 12 pontos musgo e 1 ponto de borda, tá? Então, esse é o lado direito da manga. Eu vou virar o trabalho. Aqui do lado do avesso, vocês vão tricotar 12 pontos musgo e 1 ponto de borda, tá? Aqui, 2 pontos meia. Depois, 8 pontos tricô, 2 meia, 12 pontos musgo e 1 ponto de borda, tá? Por quê? Porque agora a gente vai começar a fazer a trança. A cada 10 carreiras, vocês vão cruzar os pontos para fazer a trança. E também, a cada 10 carreiras, vocês vão fazer um aumento, tá? Então, aqui, vamos começar a fazer a carreira para cruzar os pontos para fazer a trança. Não pode esquecer de fazer um aumento, tá? Eu já fiz aqui. Então, se eu fiz um aumento aqui nessa carreira, eu vou fazer 13 pontos musgo e 1 ponto de borda. Lá no final da carreira, vocês também têm que fazer um outro ponto de aumento.
Então, a cada 10 carreiras, a gente faz um aumento no início e no final da carreira e cruza os pontos ali no centro para poder tricotar a trança. Eu tô chegando aqui no final, tá? Então, agora, deixa eu contar aqui, um ponto de borda e 13 pontos musgo. Agora, na sequência, ó, eu vou fazer um ponto tricô e o próximo ponto também tricô, porque esses dois pontos, eles vão separar a trança do ponto musgo. Para fazer a trança, eu vou utilizar esses 8 pontos meias aqui. Então, eu vou pegar uma agulha, tá? Que chama auxiliar, que é essa agulha aqui, ó. Essa agulha rosinha aqui. É uma agulha auxiliar para trança. E eu vou colocar nessa agulha 4 pontos, ó. 3, 4 pontos. E eu vou jogar a agulha auxiliar com esses pontos para frente do trabalho, tá? Então, está na frente. Agora, eu vou tricotar aqueles 4 pontos meias que ficou na agulha reta, vou tricotar em ponto meia mesmo, normal, ó. Então, 1, 2, 3, 4. Tricotei esses 4 pontos meias, agora eu pego os pontos da agulha auxiliar e eu coloco esses pontos novamente aqui na agulha reta da mão esquerda. Ó, 2, 3, 4. Tiro a agulha auxiliar. Agora, eu continuo a tricotar esses 4 pontos que foram inseridos em ponto meia, ó. 2, 3, 4 pontos meia. Vocês já podem observar que vai ficar, ó, cruzado aqui a carreira, tá? Na sequência, eu vou fazer um tricô, o segundo tricô, vou tricotar aqui o restante dos pontos em ponto meia, que é o ponto musgo, tá? E no final aqui, no penúltimo ponto, eu vou fazer um aumento, tá? Então, ó, vou continuar aqui normalmente e vou tricotar em ponto meia para poder formar o ponto musgo. Isso vocês têm que fazer, tem que tricotar dessa maneira a cada 10 carreiras, tá? A minha manga, eu tricotei em 48 centímetros. Se vocês quiserem tricotar em menos, 46, 44, fica a critério de vocês. Agora, vocês vão continuar a tricotar mais 9 carreiras, e como eu já falei, a cada 10 carreiras, vocês vão fazer um aumento no início e no final, e cruzar os pontos para a trança, até atingir aí a quantidade em centímetros que vocês desejarem. Eu já tricotei a outra manga, ó. Então, aqui vocês podem observar o punho, tá, ó. Tá igual, ó, o punho. Aqui, ó, as 10 carreiras, ó, igual aqui na outra manga, são 10 carreiras, tá? Então, por isso que é importante, não pode esquecer, a cada 10 carreiras, fazer o cruzamento, ó, para fazer a trança. Eu fiz mais 10, então, a cada 10 carreiras, eu faço o cruzamento dos pontos. E aumento um ponto no início e no final da carreira. Aí, eu finalizei aqui, ó, fiz o arremate, tá? O meu, eu fiz 5 grupos de 10. Olha aqui os 2 pontos em tricô, que eu falei que ele é utilizado para separar, né, o ponto musgo da trança, ó. Então, é uma trança bem simples, um ponto também bem simples, que é possível ser feito.
Então, a minha manga está pronta. O tamanho que eu quero é 48 centímetros. Eu vou continuar a tricotar a outra manga, tá? E assim que eu terminar, eu volto para explicar para vocês como que nós iremos fazer a união de todas as partes que falta da blusa. Aqui é o resultado da costura da manga com a blusa. Eu utilizei o ponto baixo em crochê para poder costurar a manga, então eu peguei a manga, coloquei, dividi ela no meio e eu peguei como referência a costura do ombro, ó, tá vendo? Então, ó, a referência foi essa costura aqui. Olha a gola da blusa. E a manga e a outra peça tem que estar no avesso para fazer a costura. Então, ó, centralizei bem, tá? E aí, eu costurei a manga. Eu vou virar aqui no direito, para vocês poderem ver o resultado da costura, ó. Olha como ficou bacana, tá? Não dá nem para perceber a costura. Olha o resultado da trança, ficou bem bonito também. Então, agora, o que que vocês vão fazer? Vocês vão fechar, tá? Vocês vão fechar a blusa. Vocês vão fechar a manga, a barra da blusa. Deixa eu dobrar aqui a blusa. É claro que aqui eu vou mostrar a blusa para vocês no direito, mas a costura é no avesso. Então, ó, vocês vão costurar o punho, depois, lá do lado do avesso, vocês vão costurar aqui, ó, a manga, tá? Olha como a trança ficou bonita, ficou muito bonita essa trança, é uma trança tão simples. Aí, vocês vão costurar embaixo aqui, ó, da manga, o corpo da blusa e finalizando a barra. Terminou a costura, a blusa vai ficar dessa forma aqui, tá? Eu vou costurar, vou virar a peça novamente no avesso, vou fazer a costura e eu volto para mostrar o resultado para vocês. Então, aqui está, pessoal, ó, o resultado da costura, a peça está no avesso, eu costurei no avesso. Olha aqui como ficou o acabamento, ó, tudo em ponto baixo, ó, embaixo da manga. Aqui, ó, a costura da manga, ó, a parte de baixo, ficou bem feitinho, ficou bem justo. Olha o punho, então na hora da lavagem não vai ter o perigo de soltar, tá? Apesar que blusa em tricô, qualquer peça em tricô não pode bater na máquina, senão estica, tem que ser lavado na mão. Olha como ficou a costura. Então, não vai correr o risco de soltar, tá? Então, aqui eu finalizei a costura. Vou virar agora do lado do direito para vocês poderem observar. Então, aqui do lado do direito, ó. Olha a parte onde eu costurei, como fica do lado do direito. Não aparece que foi feita a costura no ponto baixo em crochê. A parte da manga também, ó. O acabamento ficou assim, bem bacana. O punho, tá? Então, esse é o punho. Olha a trança da manga. Dá pra ver a costura ali do ombro também. O punho. Ficou uma blusa simples, com pontos simples. Qualquer iniciante consegue tricotar uma blusa como essa. Vamos ver aqui o outro lado, ó. Também a costura ficou bem feita. Olha aqui embaixo, o punho.
Então é isso. Finalizamos esse projeto. A blusa ficou muito bonita, tá? Ponto bem simples, que é o ponto musgo. A trança também bem simples, né? Nós fizemos com 8 pontos e jogamos 4 pontos para frente. Uma trança também bem simples. A blusa, né? A parte da frente e das costas em ponto musgo. Ficou também bem bacana, ó. A gola ficou bem feita. Então é isso, pessoal. Eu espero que vocês tenham gostado, que vocês consigam seguir o passo a passo e tricotar uma blusa como essa. Gostei do resultado, gostei de ter utilizado o Allan Cancan da Círculo e finalizamos. Eu aguardo vocês aqui no canal. Um grande abraço e até mais.